Boa noite, graças e paz a todos. Deus abençoe a vida da igreja, a vida de todos que estão conosco hoje, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, cultuando ao Senhor. Graças à misericórdia do Senhor, nós continuamos aqui com o privilégio de cada dia poder exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Domingo passado, irmãos, nós compartilhamos um pouquinho com a igreja sobre uma realidade que, mesmo caminhando com o Senhor, mesmo nós estando em plena comunhão com o Senhor, ela pode acontecer conosco, e ela pode trazer para nós aquilo que, na verdade, não é algo que Deus quer para as nossas vidas. Falamos sobre a questão de estarmos em situação difícil, passando por dificuldade, principalmente num momento como esse que nós estamos encarando, enfrentando, a gente pode ser levado a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Então, esse não é um momento apenas de pensarmos sobre a pandemia, de pensarmos sobre as dificuldades, também é um momento da gente parar e refletir e pensar como nós estamos caminhando diante do Senhor, e buscarmos ao Senhor para que todas as decisões tomadas, nós venhamos tomar mesmo diante da situação difícil, de acordo com a vontade do Senhor. E hoje eu quero compartilhar sobre algo que também em meio às dificuldades nós poderemos ter dificuldade de colocar em prática ou viver essa realidade que faz parte da vontade de Deus para com as nossas vidas. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu desejo sobre as nossas vidas, e em várias áreas Ele quer algo das nossas vidas. Então, diante da realidade em que nós estamos vivenciando, ou as mudanças inesperadas que nós acabamos tendo, há algo que é tão necessário para as nossas vidas, mas a gente pode começar a esquecê-las, porque elas acabam sendo desafiadora para a gente colocá-la em prática cada dia como vontade de Deus. Eu sei que hoje a gente tem uma mentalidade voltada e uma preocupação voltada para muitas coisas, mas também hoje há algumas coisas que não têm sido fácil para a vida da igreja, pela maneira que a igreja veio caminhando até a gente entrar nessa situação da pandemia. E aí algumas coisas que a gente tinha como vida, como prática, como realização, como alegria em fazer, elas deixaram de acontecer da maneira que elas aconteceram. Elas não pararam de acontecer no total, mas elas ficaram diferentes, ou sendo realizadas de forma diferente. Então, isso é necessário a gente começar a pensar sobre a vontade de Deus um pouquinho mais clara. Quando as coisas ficam difíceis, nós passamos a sofrer limitação, perdemos a capacidade de realizarmos o que queremos ou da forma que nós gostamos, e nós podemos começar a perder a alegria por determinadas coisas, mesmo que seja vindo da vontade de Deus para com as nossas vidas. Então hoje, cada dia eu penso, eu repenso, e cada dia eu oro sobre isso, sobre a vida da igreja, sobre cada membro da igreja, porque sabíamos que até algum tempo atrás, nós estávamos dentro do templo cultuando ao Senhor, tendo escola bíblica, estando junto, tomando café da manhã, tendo uma comunhão maravilhosa. Porém, de determinado tempo para cá, a gente ficou em casa, a gente está em casa, e tudo que está sendo feito em casa. Isso muda, isso traz uma realidade diferente, só que isso pode afetar também a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, porque a nossa mente, diante de tudo isso, ela acaba sendo domada ou ocupada pelas realidades terrenas, ou que envolve apenas a realidade que nos cerca, de forma que perdemos a visão ou o prazer de algumas coisas. Então, a gente sabe que diante dessa situação que nós estamos vivendo, diante de todo noticiário que bombardeia a nossa mente todos os dias, todas as semanas, o mês inteiro, a angústia de ver tudo passar, de tudo voltar, de tudo se realizar, isso pode fazer com que a nossa mente seja dominada apenas por aquilo que está em volta da gente, de forma terrena ou material,
e a gente pode começar a perder outras coisas que eram tão jóia e tão boa na nossa vida por ser a vontade de Deus. Então, eu quero falar com você hoje, mesmo que as circunstâncias não são boas, diante de tudo que está acontecendo para as nossas vidas, a vontade de Deus para com a minha vida e para com a sua vida, ela não mudou e ela permanece firme. Mudou a nossa maneira de cultuar, mudou talvez algumas coisas que nós fazíamos, mudou a nossa maneira social, algumas coisas mudaram, mas a vontade de Deus, ela permanece. Deus quer continuar e Deus quer que aquilo que Ele tem como prioridade da nossa vida se mantenha firme, se mantenha equilibrado. Então eu quero pensar com você sobre o que pode nos motivar, ou refletir sobre, mesmo estando em meio a toda essa situação, eu quero pensar com você sobre a prioridade de Deus em nossas vidas. Eu não sei, talvez você tenha tido, durante esses dias, a sua mente voltada para aquilo que a mídia está falando todos os dias, o número de gente que está morrendo, o número de gente que está infectado, vem a vacina, não vem a vacina, vai ter a vacina, não vai ter a vacina, se a vacina vir logo, tudo muda, e aí a gente começa a pensar em tudo isso, e tudo isso começa a criar um cenário na nossa cabeça, e tudo isso começa a trazer para o nosso coração algo que às vezes a gente vive mais triste, mais preocupado e mais angustiado, do que, na verdade, a gente desfrute daquilo que era antes. E talvez nós estamos dizendo, não, a gente precisa que tudo isso passe para mim voltar a ter aquela alegria, aquela satisfação. Não, aquela alegria e aquela satisfação que tínhamos antes, ela precisa estar hoje. Ela precisa permanecer hoje. Então, é sobre isso que eu quero hoje à noite conversar um pouquinho com você, meditar com você sobre tudo isso. E eu quero, diante de tudo isso, pensar com você, qual é o maior interesse de Deus para com a minha vida e a sua vida? O que Deus mais quer da minha vida e o que Deus mais quer da sua vida? Em que Deus mais interessa sobre nossa vida? É importante que eu e você pense que é muito fácil a gente caminhar com Deus, a gente ter alegria em caminhar com Deus, a gente ter alegria em servir a Deus, a gente ser motivado em fazer as coisas para Deus quando tudo está dando certo, quando tudo está bem ou quando tudo está acontecendo da maneira que a gente quer. Aí a gente sente motivação, a gente sente alegria, a gente sente satisfação, a gente se sente bem, né? Mas será que é assim que funciona para Deus? Será que Deus quer que eu me sinta bem, alegre, feliz, satisfeito, motivado em servi-lo só porque Ele está me agradando em tudo? Não. Biblicamente a gente sabe que não é isso, né? Eu gosto muito quando o Tiago diz o quê? Meus irmãos, tende por grande motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então, mesmo que a situação não esteja boa, Deus tem algo bom para mim e para você pensar. Então, hoje, eu quero começar assim como foi no domingo, pensando, Hebreus 13:15 diz o seguinte: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, dentro desse texto é bem interessante a gente pensar que por meio de Jesus, uma vez que nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, que Jesus hoje está presente na nossa vida e que nós vivemos por Ele, para a glória do nome dEle, nós precisamos oferecer a Deus sempre. Não é quando tudo estiver bem. Nós precisamos oferecer sempre louvor ou sacrifício de louvor, que é o resultado, né? O fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, eu tenho durante esses dias pensado, né?
porque às vezes eu entendo que quando a gente está dentro do templo e a gente tem culto todo domingo, a gente tem um louvor maravilhoso e a gente canta e a gente fica feliz e a gente fica alegre. Será que isso está sendo fácil em casa? Será que isso ainda está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, na presença do Senhor? O salmista diz que ele tomou uma decisão, essa decisão era louvar ao Senhor todos os dias. E eu tenho me perguntado sobre isso um pouquinho, e eu quero, junto com você, pensar sobre a prioridade de Deus em nossa vida. Deus nos criou com um propósito, esse propósito é um propósito de cada dia. Sermos pessoas que glorifiquem e exalte o seu nome. Por isso a gente precisa louvar ao Senhor todos os dias. Então, a gente precisa fazer essa pergunta, e eu quero que você faça a pergunta para você. A prioridade de Deus para conosco, ela é muito interessante. Eu não posso esquecer, e você não pode esquecer, que Deus, Ele enviou seu Filho ao mundo para que a gente volte a ter o quê? Comunhão com Ele. Então a prioridade de Deus é que a nossa comunhão, ela se mantenha viva com Ele todos os dias. E isso precisa nos levar a uma pergunta: qual é o momento oportuno para a gente louvar a Deus? Será que o momento oportuno para nós prestarmos sacrifício de louvor, para a gente louvar ao Senhor, será que é só os domingos no horário do culto? Será que é só quando tiver um evento, que esse evento tenha a música que eu possa fazer? Eu quero que você pense comigo sobre isso nessa noite. Por isso, eu quero ter como base hoje Isaías 25, verso 1. Nós temos um verso, e desse verso nós vamos caminhar hoje, pensando um pouquinho sobre esse assunto, a prioridade de Deus para conosco, que é a nossa comunhão com Ele. Isaías 25, verso 1, diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei, e a Ti eu louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Então, um verso pequeno, mas que tem uma mensagem muito grande, muito significante para a minha vida, para a sua vida, para o povo de Deus, para aquele povo que tem aliança com Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, e a Ti eu louvarei o Seu nome, porque tem feito maravilhas. E tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Vamos orar? Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estarmos aqui por causa da Tua graça misericordiosa e nos conceder vida. Tua palavra diz que a razão de não sermos consumidos são as Tuas misericórdias que estendem sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque mesmo diante de tudo o que acontece, ou de tudo o que está acontecendo, o Senhor tem nos permitido ainda estar aqui e ainda vivenciar a Tua grandeza e as Tuas maravilhas. Abre, Senhor, o nosso entendimento, permita que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Deixa-nos, ó Deus, ser agraciado por essa palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar a nossa mente, o nosso entendimento, para a Tua vontade sobre nossas vidas cada dia, Senhor. Deus, livra-nos, ó Pai, de nos afastarmos daquilo que é o Teu maior desejo para nós, e nos ajuda a cada dia a olhar para o Senhor como o Senhor é, Pai, e louvar e exaltar o Teu nome por quem o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja conosco, nos direcionando em nome de Jesus. Amém. Então, olhando para Isaías 25, 1, a primeira coisa que eu quero pensar com você é como crente, mesmo que o momento esteja difícil, precisamos continuar a exaltar a Deus e louvar o Seu nome. Mesmo que a situação não seja a melhor materialmente, ou talvez nem fisicamente. Mesmo que nós estejamos enfrentando situações difíceis,
Nós precisamos, como crente em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, dentro da situação, continuar a exaltar e louvar o nome do Senhor. Para isso, precisamos abraçar o que nos dá motivo para isso. Porque se não fizermos isso, se nós não tivermos com a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento voltado para aquilo que vai nos motivar, nós acabamos não conseguindo verdadeiramente olhar para esse lado da palavra do Senhor. E olhando para a palavra do Senhor, somos encorajados e fortalecidos para que continuemos fiel ao Senhor, nos servir ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Para isso precisamos olhar além do presente, ou das situações terrenas ou momentâneas, né? Para que assim a gente possa sentir alegria em exaltar o nosso Deus e louvar o seu nome todos os dias. Porque eu creio, meus amados, que se nós voltarmos a nossa mentalidade apenas para o que é da terra, e apenas para aquilo que está à nossa volta, e se nós permitirmos que o nosso entendimento seja ocupado apenas pela circunstância momentânea ou por aquilo que nós estamos passando, nós não conseguiremos ter a alegria de louvar, de exaltar a Deus todos os dias. Então, eu quero hoje, junto com você, motivar você a pensar sobre isso. Olhando para a palavra de Deus, dentro desse texto, ele nos mostra 3 razões motivadoras. E por isso Isaías fala aqui, né? A primeira coisa que ele coloca é o Senhor, tu és o meu Deus. Só vamos exaltar ao Senhor todos os dias, só vamos louvar ao Senhor todos os dias com alegria, se Ele for o nosso Senhor. E se Ele ser o nosso Deus. Você precisa ter essa definição bem clara. Até porque quando confessamos ao Senhor, nós não confessamos apenas Jesus como Salvador. Nós confessamos Jesus como Senhor. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é aquele que fez todas as coisas e mantém todas as coisas. A segunda razão motivadora aqui, ele disse que o Senhor tem feito maravilhas. Ele tem feito maravilhas. Até aqui eu não sei o que é que você tem pensado. Mesmo que em alguns momentos eu derrame lágrima, mesmo que em algum momento eu sinta o peso que você sente, por tudo o que está acontecendo, mas eu ainda consigo ver Deus fazendo coisas que só a misericórdia dele para continuar. Garanto a você que se Deus não tivesse no controle dessa pandemia, eu acredito que a população não estava mais aqui. Eu acredito que se Deus não tivesse no controle dessa pandemia, a gente não teria vacina ainda não. Acredito que muitas coisas que estão acontecendo, embora a gente atribua ao homem, Deus está por trás de toda essa realidade. E a gente precisa pensar sobre isso. Mas acredito que Deus tem feito uma coisa grande. Mesmo que o momento seja ruim, Deus tem permitido com que esse momento nos faça refletir e pensar um pouquinho mais sobre Ele e quem Ele é. E a terceira coisa aqui, que ele coloca como razão, ele executa os seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Isso é, as promessas que ele fez desde o início, ele continua a executar, ele continua as suas realizações, porque elas são fiéis e elas são verdadeiras. Então, eu não tenho outra razão outra motivação a não ser essa. Talvez eu tenha muita motivação para glorificar ao Senhor por causa do estilo do culto que a gente faz, por causa do ministério de louvor que a gente tem, por causa da música que a gente canta. Mas lembra que isso tudo é passageiro, é momentâneo. O louvor que Deus quer de mim, de você, não é aquele louvor que a gente faz por uma razão secundária, é aquela que a gente faz pela razão primária. A razão principal para mim louvar ao Senhor é porque Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por quem Ele é para mim,
por quem Ele é para você. Bom? Então, eu preciso lembrar de uma segunda realidade. Neste mundo pecaminoso, onde o choro, a dor, a morte é inevitável, né? Mesmo que a gente chore, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não aceite, são presentes, vão estar presentes. Por quê? Até mencionei isso no domingo passado. Porque, querendo ou não, isso é o resultado trágico trazido pelo pecado quando entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado levou o homem à queda diante do Senhor. E quando ele levou o homem diante da queda, o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe consequências, essas consequências elas são visíveis e elas são presentes. Mas, mesmo que tenha todo esse resultado trágico por causa da queda do pecado, mesmo que essa realidade seja uma realidade existente, e todos de uma forma ou de outra, prova dela, hoje a gente não tem dor e amanhã a gente pode ter. Hoje a gente pode estar sorrindo, mas amanhã a gente pode estar chorando. Hoje a gente pode estar com vida e amanhã a gente pode não estar mais aqui. Todo mundo é suscetível a isso. Então, é necessário que a gente possa olhar, né? Deus realizou coisas grandiosas e graciosas para que possamos desfrutar como igreja do Senhor, por ser Ele o nosso Deus. Mesmo diante de tudo isso que nós vivemos, Deus ainda tem colocado situações graciosas que são motivadoras para a gente continuar caminhando, para a gente continuar andando, para a gente continuar sentindo alegria em louvar e glorificar ao Senhor. Por isso, eu sei que mesmo você estando em casa e não estando no templo, mesmo não podendo abrir o templo, eu creio que na hora que o templo estiver aberto, você vai estar aqui. Porque a sua motivação não é uma motivação nem denominacional apenas, nem institucional apenas, muito menos a sua motivação é por algumas realizações que fazemos. A sua motivação é por causa da aliança que você tem com Deus. Então, Deus realizou grandes coisas de forma graciosa, e eu quero pensar sobre 3 realidades grandiosas realizadas pelo nosso Deus em prol do seu povo. E cada vez que eu penso sobre ela, a minha alegria é maior em poder continuar exaltando a Deus e glorificar ao Senhor todos os dias. Olhando para Isaías 25:8, olha lá no texto da sua palavra, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Isaías 55:8 diz, para mim e para você, essa mensagem ela é muito grandiosa: tragada a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Pensa em algo maravilhoso. Ele falou sobre 3 coisas lindas, irmão: tragada a morte para sempre. Ela existe hoje, mas ele diz que vai chegar um momento em que a morte não mais existirá. Então, tudo aquilo que talvez hoje traz tristeza, dor, dificuldade, medo, angústia, né? Já há pela parte de Deus uma tomada de decisão de que a morte tem fim. Também ele diz, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas. Em outras palavras, a dor também vai passar. E ele diz também, de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isso é, tudo aquilo que é ruim, que é maléfico, o Senhor disse que tem fim. Então pensa comigo, a primeira coisa, a morte será tragada para sempre e não existirá mais. E quando a gente olha para 1 Coríntios 15:54, a gente pode olhar algo bem interessante que faz parte da vida da igreja do Senhor, que faz parte da vida daqueles que o Senhor Jesus salvou ou que já foram alcançados pela salvação em Cristo.
que faz parte da vida daqueles que hoje são igreja do Senhor. E quando Paulo está motivando aqui em 1 Coríntios, no último capítulo de 1 Coríntios, no penúltimo capítulo, Paulo fala sobre, querendo ou não, o capítulo 15 trata sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo, como o penhor da nossa ressurreição, ou a ressurreição de Cristo, é a garantia da ressurreição da igreja do Senhor Jesus. E aí Paulo trata sobre esse assunto aí, no capítulo 15, só que no capítulo 15, no verso 54, olha que verso lindo, né? O verso 54 do capítulo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Isso é maravilhoso, irmão. Isso é, em outras palavras, eu gosto sempre de dizer sobre isso: o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, ainda está por vir. Hoje é fácil? Não. Mas o Senhor, na verdade, tem colocado para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, que tem coisas muito grandes pela frente. Que Ele tem uma promessa que Ele deu e que ela será cumprida no último dia, no final da nossa caminhada, irmãos, que é muito maravilhoso. Então, o capítulo 15 de 1 Coríntios trata de algo maravilhoso, porque trata da ressurreição de Cristo, a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus, ou o povo de Deus. Então, hoje, é muito duro a gente ouvir que alguns dos nossos irmãos em Cristo estão indo, e aí a gente chora, a gente acha difícil, a gente tem dor porque somos humanos. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, irmãos, nunca. Os nossos irmãos em Cristo, que estão indo agora, estarão conosco na eternidade. Os nossos irmãos em Cristo, que foram antes da pandemia, estarão conosco na eternidade. Os nossos irmãos em Cristo, que irem depois da pandemia, estarão conosco na eternidade, porque vai haver um momento maravilhoso para isso. Quando eu olho para o verso 52 do capítulo 15, aí olha o que diz o verso 52 no capítulo 15. Há algo maravilhoso para a gente pensar também. No momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, olhando aqui, nós temos uma obra gloriosa, maravilhosa, que vem da parte de Deus por meio de Cristo Jesus para com a sua igreja, tanto para os que não estiverem mais vivos fisicamente nesse dia, quanto para os que ainda estiverem vivos fisicamente. Isso é, em outras palavras, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, o que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Nem a morte poderá fazer isso conosco. A morte vai acontecer um dia nós sairemos, poderemos sair desse mundo antes da volta de Cristo, fisicamente, mas nós não perderemos o que o Senhor Jesus nos deu por meio, o que o Senhor nosso Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Então, verso 52, no momento, no abrir e fechar de olho, o ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós, os vivos, fisicamente seremos transformados. Por isso, no verso 58, verso 54 e verso 58 do capítulo 15, o apóstolo Paulo fecha o capítulo, dando aí uma palavra, de encorajamento que serviu para a igreja naquela época, que serve para mim e para você como igreja hoje. Verso 57, 58, ele diz: graças a Deus, o nosso Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória
por intermédio ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembra, e volta à sua mente agora, que essa vitória sobre a morte, ela é uma providência de Deus, ela é uma obra gloriosa de Deus, como diz Isaías, é um feito de Deus por meio de Jesus Cristo. É algo, irmãos, que a gente olha e a gente não consegue medir o tamanho dela. Então ele diz, verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o verso 52, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Toda a situação difícil e dura que nós vivemos aqui, mesmo no momento difícil, nós precisamos estar aqui louvando ao Senhor. Lembra que o que Deus tem para nós, para mim e para você, não se compara a isso. É muito maior, como disse o apóstolo Paulo. Então, considerando tudo isso aqui, o melhor de Deus para com a vida da sua igreja ainda está por vir. Agora temos luta. Enquanto estivermos aqui, teremos que lutar, mesmo em meio a tudo o que acontece conosco, e ainda assim, nós temos de sobra razão motivadora para darmos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, dia após dia. Mesmo, irmãos, que nós estejamos vivendo algo que não queremos, algo que parece difícil, né? Cantar ao Senhor, a levantar de manhã e louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor em meio à pandemia. Isso parece difícil. Difícil foi Deus dar o seu único filho, permitir que o seu único filho descesse à terra e ver o seu filho morrer, morte de dor, de sofrimento, sem dever nada, simplesmente com o objetivo de dar a mim e a você o direito de sair da morte, o direito de viver com Ele eternamente e de poder um dia ter a vida totalmente transformada, ter um corpo corruptível revestido por um corpo incorruptível. Tudo isso é realização do Senhor, tudo isso é obra de Deus para comigo e para com a sua vida, e isso é mais do que razão para mim e você, mesmo não podendo estar aqui no templo, nesse momento, mesmo ainda tendo que estar em casa, glorifique o Senhor conosco no culto à noite. Assim como você está aqui, no culto presencial, diante do ministério e canta, mesmo estando na sua casa, louve a Deus na hora do culto, junto com o ministério de louvor. Cultue o Senhor da sua casa. Louve ao Senhor porque você tem o privilégio. Levante de manhã com toda a dor que tiver. Louve ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor porque esse é um dos propósitos de Deus para mim e para a sua vida. A segunda coisa maravilhosa, né, que Ele tem feito, Ele enxugará todas as lágrimas de cada rosto. Talvez hoje, essa é a realidade que você vive. No seu momento de dor, você não acha ninguém para enxugar suas lágrimas. É você quem tem que enxugar. Ela escorre e é você quem tem que ter o lenço na mão para poder enxugar. Mas essa é a promessa do Senhor. Aqui vivenciamos decepções. Aqui sentimos tristeza por vários motivos. Derramamos lágrimas por várias razões. Essa é a realidade desse mundo, porque é o que está escrito, e eu já falei várias vezes nesse tempo de pandemia sobre esse texto, João 16, 33. No mundo tereis aflições. Mesmo que eu não queira, mesmo que você não queira, mesmo que eu não concorde, mesmo que você não concorde, mas essa é a palavra do Senhor. No mundo
tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também quando eu olho para Romanos 8:18, também um texto que temos falado bastante sobre ele aqui, Romanos 8:18, ele diz o seguinte, Paulo disse, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Hoje é sofrimento. No último dia é transformação. Hoje nós temos que enxugar as nossas lágrimas. Mas um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas para sempre. Elas não mais existirão. Assim como a morte não mais vai existir, as lágrimas também não vai existir. Se não vai existir as lágrimas, se não vai existir a morte, não vai existir o sofrimento. Não vai existir a dor. Não vai existir o desapontamento. Não vai existir as decepções. Não vai existir as tristezas. Então, olhando para essa realidade, nós precisamos, irmãos, diante de tudo isso, lembrar o que diz Apocalipse 21. Vai comigo aí rapidinho lá em Apocalipse capítulo 21, que nós temos aqui uma escritura maravilhosa para a gente pensar sobre isso, porque fala também sobre o final, né? Sobre a execução da obra do Senhor por meio de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 21, nós temos aí do verso 1, né? Até o verso 5 diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Isso é uma promessa, irmãos, que o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que é o único rei, aquele que tem o trono verdadeiro, é Ele quem declara essa verdade, é Ele quem declara essas palavras. E aí, olhando para tudo isso, depois da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, é vida nova, ou é nova em tudo, ou tudo será novo. Hoje, ainda não é tudo novo. Somos nova criatura. Mas mesmo como nova criatura, ainda provamos da morte física, e ainda provamos de dor, e ainda provamos de lágrima. Mas depois da consumação, depois do arrebatamento da igreja, essas coisas serão passadas. Essas coisas não mais existirá. Verso 5 diz, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque são palavras de Deus. São as palavras daquele que é o nosso Senhor. Isaías 25, verso 8, ele diz, ele tira de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Foi Ele que disse que fará. O Senhor removerá a tristeza do meio do seu povo e dará perfeito consolo por todos os sofrimentos anteriores, capítulo 21 de Apocalipse, verso 4. Lhe enxugará dos olhos toda lágrima,
a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é a promessa do Senhor, irmãos. É que eu e você temos que continuar caminhando. Temos que continuar exaltando o seu nome. Temos que continuar louvando a Ele. Temos que continuar dando a Ele toda a honra e toda a glória. Porque o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, o que Ele tem para a igreja, irmãos, não pode comparar com tudo isso que nós estamos aqui passando. O que nós estamos passando não é bom para a nossa vida, mas o que está nos esperando, irmãos, é muito glorioso, é muito grande. Então, meus amados, mesmo que ainda tenhamos que sentir as consequências desagradáveis ou dolorosas por causa do estado pecaminoso trazido sobre a humanidade, precisamos lembrar e precisamos trazer isso à nossa memória. Não olhe ou se prenda só ao tempo presente ou às coisas que estão acontecendo nos dias de hoje ou agora, ou as coisas que estão sendo prejudicial para o nosso corpo físico, para a nossa caminhada terrena. Pelo contrário, né? Você precisa olhar ou voltar a sua mente, voltar o seu entendimento, nós precisamos fazer isso, né? Voltar o nosso entendimento, voltar a nossa mente para o futuro, para o que o Senhor já preparou, de forma grandiosa e amorosa para mim e para você. Talvez hoje, muita gente está sofrendo, porque ele só consegue ver o presente, ele só consegue pensar no presente, ele só olha para o presente e ele só está envolvido com o presente. Ele esquece quem ele é, ele esquece o que ele tem, não por causa dos seus méritos, mas por causa da grandeza de Deus, por causa da promessa de Deus e porque ele abraçou essas promessas de Deus. Meus amados, mesmo que nós tenhamos tudo isso que está acontecendo, lembra, você tem uma aliança com Deus. Quando você fez essa aliança com Deus, você não recebeu de novo uma vida terrena, você recebeu uma vida eterna. Mesmo que essa vida eterna comece aqui, e você começa a viver ela aqui, mas o melhor dela está depois da volta de Cristo. E depois que Jesus voltar, tudo aquilo que eu não quero para mim, e nem para você, e nem você quer, teremos. Mas nós precisamos lembrar que essa promessa é viva, essa promessa é fiel, e essa promessa é verdadeira, e ela nos aguarda. E eu quero trazer algo para você pensar. Que dia provaremos disso? Que hora isso vai se dar? Quando isso vai se dar? Eu não tenho como te dizer. Eu posso te dizer que para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos, mas 1000 anos é como se fosse um dia. E ele diz que ele ainda não consumou isso, é o que a palavra diz, por causa da sua graça, misericórdia, porque ele quer que todos se arrependam, para que ninguém pereça. Então você como igreja, você como pessoa que tem aliança com Deus, tem que acalmar o seu coração. E tem que buscar a colocar o seu entendimento para funcionar, de que enquanto estivermos aqui, enquanto a nossa caminhada ainda for aqui na terra, nós não temos como ficar imune a momentos difíceis, a derramamento de lágrimas, e nós não temos como ficar imune à morte física. Mas, um dia, nós ficaremos, porque essa é promessa de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eu quero lembrar você, viva, desfrute já do futuro glorioso que o Senhor preparou para você. Volte a sua mente, o seu coração, abrace a promessa da vida eterna e viva ela intensamente, promessa que nos é dada por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Creia, confie e se alegre na promessa do Senhor, louvando a Ele todos os dias da sua vida.
Cante, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, não é porque você não sente dor, não é porque você não passa por momento de tristeza, mas é porque você tem vida eterna. Você terá uma vida onde todas essas coisas vão ser passadas ou vão ser vencidas, porque Jesus fez isso na cruz por mim e por você. Então, submeta-se à vontade de Deus. Você pode louvá-lo conscientemente, como Davi fez. Olha lá comigo, no Salmo 146, verso 2. Olha, Davi também foi homem de dor, Davi também foi homem de sofrimento, mas Davi também foi homem que teve prazer e alegria no Senhor. O Salmo 46, verso 2 diz assim, Davi diz o seguinte: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Tome, abrace, conscientemente, como Davi abraçou essa realidade, e diga: Deus, eu sei que eu não sou a única pessoa de dor, o teu filho Jesus passou dor, o Senhor sofreu por nós, e eu creio que Deus até hoje ainda olha para o mundo, e vê o mundo no estado que está, e Ele não sente alegria, por isso que Ele não tem prazer na morte do injusto, Ele tem prazer na morte do justo. Então, abrace, louve ao Senhor. Salmo 145, verso 1 ao verso 3, Salmo 145, verso 1 ao 3, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Essa é a razão, porque a alegria de louvar o Senhor tem que estar no meu coração e no seu coração todos os dias. Nós temos que louvar ao Senhor, porque Ele é grande, Ele venceu a morte, o que eu e você não tem como fazer, mas Ele fez isso por mim e por você. Ele nos dará um dia o direito de estar na presença dEle para sempre, sem todos os sofrimentos deste mundo terreno. Também o Salmo 126, né? Que diz para mim e para você, e eu quero olhar aí com você rapidinho, no Salmo 126, tem um dos versos do Salmo 126 que eu gosto muito de pensar sobre ele, porque eu gosto de pensar sobre o que o Senhor tem feito por mim e o Senhor continua fazendo, né? Aqui tem um consolo para aqueles que choram, né? E aí o Salmo 126, o verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? A nossa alegria, irmãos, ela precisa existir, deve existir, porque tudo o que o Senhor já fez, Ele não vai fazer ainda, Ele já fez. A morte Ele já derrotou por nós. A promessa da vida eterna, Ele já deu e Ele já enviou Jesus para concretizá-la. Então Deus fez grandes coisas e eu e você precisamos continuar alegre na presença do Senhor. Eu sei que não está sendo fácil para você não ter a escola bíblica, eu sei que não está sendo fácil para você não ter o café da manhã da escola bíblica, né, que a gente gosta muito. Eu sei que não está sendo fácil para você não estar aqui no templo, tendo aquele aquecimento dos irmãos. Não está sendo fácil não ter o PGM, mas lembra de uma coisa, ainda podemos, e ainda temos possibilidade, e ainda devemos continuar louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque todas essas coisas que não podemos fazer hoje, não nos afasta e não tira o direito de ter todas essas bênçãos dadas por Deus, por meio de Jesus Cristo, na vida eterna. Que o Senhor o abençoe a cada dia em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Ele fortaleça a sua fé. Deixe essa palavra brotar no seu coração. Deixe essa palavra se enraizar na sua mente. Volte o seu entendimento para a vontade de Deus. Pergunte para você, agora ouvir essa mensagem, para onde ou em que está
fixada a minha mente. Eu estou mais preocupado com o quê? Será que eu ainda continuo tendo a alegria de louvar ao Senhor? Ou por causa de tudo isso eu estou me afastando e deixando a grandeza de Deus por essas coisas que não é a vontade de Deus? Volte para a vontade de Deus. Continue glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele merece toda honra, Ele merece toda glória, Ele merece todo louvor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar você para a gente orar. E quero dizer a você, como igreja do Seu Nova Jerusalém, você que está assistindo o culto conosco hoje, mesmo não fazendo parte da igreja, mas que já sabe o endereço aí, nós estamos somente aguardando, né? As nossas autoridades que governam o nosso município, nos dá o sinal de abertura do templo, e nós voltaremos, e nós estaremos aqui junto com você, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Pai. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus tão grande, Pai, que o Senhor vai muito além de nós naquilo que, ó Deus, o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor venceu por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário para conosco. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que já está preparado para a Tua igreja, para o Teu povo, no último dia e depois do último dia aqui na face da terra. Senhor, toma cada família que representa a Tua igreja na face da terra. Toma, Senhor, nas Tuas mãos cada família que representa a Igreja Batista Nova Jerusalém. Deus, toma, Senhor, nas Tuas mãos cada membro da Tua igreja na face da terra. Toma nas Tuas mãos cada membro da Igreja Batista Nova Jerusalém. Cada congregado, Senhor. Cada pessoa que está junto conosco cultuando ao Senhor, mesmo não sendo membro da igreja ou congregado. Deus, toma nas Tuas mãos, abençoa, Senhor, cada um deles por meio dessa palavra. Dá uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre cada um, para que a palavra do Senhor brote ao coração de cada um. Para que, Deus, todos possam ter paz, possam ter alegria. E possa, mesmo em meio a todas essas coisas obscuras, ainda assim, Pai, glorificar e exaltar o Teu nome com toda alegria. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por ser o nosso Senhor, por executar todas as Tuas obras grandiosas e maravilhosas sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.